YouTube, porque aí o material fica acessível, vocês podem depois conferir novamente, as outras pessoas que perderam podem participar, também pode ouvir o que a Ju tem a dizer, porque é um tema muito importante, né? A gente sabe que estamos aí vivendo uma pandemia, algo muito novo, algo muito diferente para todos nós. Eu costumo usar a palavra surreal, né? Tudo que está acontecendo. A gente é uma sociedade marcada, né? Assim como as pessoas de 1918 foram marcadas pela gripe espanhola, nós somos as pessoas que vamos ficar para a história, né? Estamos marcados pela pandemia de 2020. Isso reflete psicologicamente, né, em cada um de nós. Com certeza, nós seremos modificados em alguma forma. Que nem sabemos ainda exatamente quais. Né? Uma vez estava conversando com a própria Ju, falando da necessidade que nós, psicólogos, estamos tendo de nos capacitar para lidar com ansiedade e depressão. Isso a gente já sabia, porque o Brasil já é o considerado país mais ansioso do mundo. Se eu não me engano, em depressão também está no terceiro lugar, é um dos primeiros. Isso que a gente sabe, né, que se há o diagnóstico, se tem um diagnóstico, fora as outras pessoas que a gente não faz nem ideia, né, que não buscaram tratamento e não entraram nessa conta. Então, a gente já sabe que ansiedade e depressão são temas que faz parte dos nossos estudos. Estresse pós-traumático, trabalhar com luto. Então, nós estamos aí tendo uma necessidade muito grande de estudarmos esses temas. A Ju mesmo me passou uma série de livros, artigos, né, no início da pandemia, porque eu já estava com vontade de estudar, né, mais sobre isso. A gente, profissional da psicologia, a gente já começou a atender, inclusive em grupos de apoios, profissionais da saúde. A Ju faz parte desse movimento de apoio a essas pessoas. Então, nós estamos ouvindo, né, muitas pessoas da linha de frente sofrendo, a carga de trabalho aumentada, e lidar com esse sofrimento, o sofrimento que essa doença está trazendo, lidar com a família, dar más notícias, tudo isso está sendo realidade desse profissional de uma forma muito acentuada. Eu queria saber se tem alguém aqui que é da área da saúde e está trabalhando na linha de frente. Se vocês puderem comentar aqui, agradeço. Vamos ver. Bem-vinda, Laila. Eu sei que tem psicólogos que eu conheço aqui, a Mari, a Jaque, deixa eu ver quem mais. A Tati é estudante de psicologia. Legal. Se vocês quiserem, pode comentar, tá bom? Agora, eu também quero dar um recado, que se de repente a internet cair, a minha ou a da Ju, para vocês continuarem, que quando a gente sai da sala, a gente volta rapidamente. E vocês também, se de repente travar, acontecer alguma coisa, é só sair e voltar da sala. Nesse momento, quando eu der a palavra para a Ju, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, é só colocar no chat, eu estarei atenta. E se a Ju não responder na hora, porque está concatenando as ideias, eu volto a fazer a pergunta para ela no final. Queria deixar vocês muito à vontade para interagir com a gente, porque assim fica rico, né? Essa participação, essa troca de vocês, ela é muito importante para a gente também. Então, eu vou deixar a palavra com a minha amiga Ju. Quando eu pensei nesse tema, não consegui pensar em outra pessoa. Luto e lidar com esse drama que os profissionais da saúde estão vivendo. Cuidadores de modo geral, porque cuidar, né, de alguém que está debilitado exige muito do nosso psicológico. E eu sei que ela é uma estudiosa nesse sentido, né, por já ter trabalhado com ela aqui na Harmony, sei da sua competência e eu não consegui pensar em outra pessoa.
Vocês vão estar em ótimas mãos nessa tarde. Aproveitem o que essa ruiva diva tem a ensinar. A palavra é sua, tá bom, Ju? Tá no mudo, Ju. Pronto, agora foi? Foi. Gente, tudo bem? Fê, nem tenho o que dizer, eu vou chorar, porque eu estou muito feliz. A Harmony foi o primeiro lugar onde eu atendi enquanto psicóloga formada, lá no comecinho de 2015, e eu tive a possibilidade de voltar a trabalhar aqui já com um percurso mais consistente em 2018, e foi um lugar que me abriu muitas portas, né, para conhecer muitas pessoas, para fortalecer meu trabalho, e é muito gostoso fazer parte disso ainda. Eu quero agradecer vocês que estão aqui hoje, dizer que a psicóloga é tímida, então vou devagarzinho, mas que eu gosto muito de fazer exatamente como a Fernanda disse, de ter participação. Então, por favor, podem ir fazendo as perguntas na medida em que vocês tiverem questões, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu estudo luto desde antes de formar, né? Durante a faculdade eu já me interessei por esse tema, e é uma temática que nós, enquanto profissionais da psicologia, não temos um aprofundamento na formação, né? Eu queria depois que vocês contassem aqui qual é a formação de vocês. Que estudante de psicologia, a Laila é minha paciente há alguns anos já. A gente não tem uma formação consistente, né? E quando a gente estuda a questão de luto, a gente aprende um modelo muito pautado na temática da Elizabeth Kubler-Ross, né? Que fala sobre as 5 fases do luto. Hoje eu trabalho no LELU, que é o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre a Morte e o Luto, da PUC, né? Eu sou aluna do LELU e trabalho também no ambulatório, sob a orientação da Maria Helena Pereira Franco, que é um dos que está ali junto com Julia Kovacs, Elaine Alves, um dos maiores nomes da tanatologia, do serviço de luto. Eu faço parte do grupo de estudos e pesquisa do Instituto Vitaleri, onde nós estudamos, pesquisamos e fazemos publicações no âmbito da suicidologia, prevenção e pós-venção do suicídio, e também faço parte da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio. E sou especializanda do Instituto também. Então, essa é uma temática que nós, enquanto profissionais da saúde mental, né, e quando eu falo sobre profissionais da saúde mental, isso inclui também enfermagem, isso inclui também serviço social, né? Nós somos todos agentes de regulação social, e a gente não tem uma formação consistente, mas existem demandas sociais que estão surgindo cada vez mais, em vários sentidos, e que exigem, né, uma formação mais consistente, para que nós possamos fazer essa atuação de uma maneira também pautada em valor ético, valor humano. E uma das coisas, né, tão logo foi anunciada a questão da pandemia, a gente foi pego aí, tendo que colocar tudo aquilo que a gente sabe no nosso dia a dia, enquanto cuidadores, e não falo aqui apenas, né, aos profissionais da psicologia, mas para os profissionais que exercem as atuações no âmbito do cuidado, nós somos pegos, né, de uma forma, assim, totalmente nova, né, por mais que seja algo que nós já estejamos acostumados a lidar, a gente também está vivendo um processo de luto, né, porque nós somos tirados de uma maneira abrupta de algo que era conhecido, isso foi exigido da gente a capacidade de intervenções sobre sofrimentos que vão aparecendo cotidianamente. É algo que nós conversamos durante as supervisões, nós aqui, eu e a Fê, nessa conversa que ela disse,
e com outras colegas psicólogas também. Existem demandas que vêm do cotidiano, as quais nós estamos acostumados a lidar. Então, quando chega um paciente deprimido, um paciente com uma queixa ansiosa, com um quadro ansioso, a gente já sabe como manejar, mais ou menos, né? Apesar das particularidades e da subjetividade dos pacientes, né? Mas a gente sabe mais ou menos como manejar tudo isso. Mas, quando essas situações acontecem diante de um cenário novo, né, que inclui um contexto pandêmico, a gente também está ali diante do desconhecido. Por mais que seja algo conhecido para a gente também está diante do novo e do angustiante, né? Isso desperta na gente inúmeras situações que a gente não sabe lidar, né? E tudo bem que a gente não saiba. E daí nasce a importância de falar sobre a validação e necessidade dos cuidados de saúde mental, de equilíbrio emocional. Eu não gosto muito de usar o termo equilíbrio, porque eu não sei se a gente consegue chegar nesse ponto. A gente está o tempo todo, né, caminhando, e o caminhar está distante, né? A gente consegue manter frequência, mas não sei se o equilíbrio, né? Mas caminhar nesse sentido também é muito novo e está exigindo muito da gente. E o fato é que às vezes a gente não sabe o que fazer. E tudo bem que a gente não saiba, e porque isso ensina muito pra gente. Nós vamos ter, enquanto profissionais da saúde e do cuidado, isso inclui professores, inclusive, né? Nós vamos ter temos uma perspectiva de que pela próxima década nós vivamos um cenário de pós-guerra, né? A gente provavelmente vai lidar com essa questão, com casos de transtorno do estresse pós-traumático, com casos mais graves do espectro ansioso. A gente sabe que vai ter uma repercussão aí pela próxima década. Porque quando a gente fala de uma alteração num ecossistema, né, como está acontecendo num cenário pandêmico, a gente fala também sobre algumas coisas que ficam inscritas e que vão tendo repercussões com o passar do tempo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, na configuração do saber, do fazer, pensar em algumas questões que trazem para a gente uma reflexão acerca desse lugar e da importância de cuidado, né? Para a gente para nós que trabalhamos aí como cuidadores. E aí eu pensei em algumas coisas, né, alguns tópicos importantes, que na verdade não saíram da minha cabeça, mas como a Fê disse aí, desde que começou a pandemia, exatamente por estar trabalhando em alguns institutos, ou estar ligada a alguns institutos, eu também comecei a fazer atendimentos voluntários em frentes de acolhimento emocional, aqui em São Paulo, vinculado ao Instituto Entre Laços, lá do Rio, com a Érica Palotino e a Cecília Rezende, que são uma grande referência também em luto e cuidados paliativos, e que estavam oferecendo, junto com uma rede maravilhosa de cuidado a nível nacional, um serviço de acolhimento em cada estado, né, em que as pessoas ligavam para fazer atendimentos, que eram atendimentos pontuais mesmo. Agora nós encerramos esse projeto aqui em São Paulo e estamos pensando em outras frentes, principalmente com pessoas que estão trabalhando nos cemitérios, por exemplo, né, porque são pessoas que estão expostas, né, os agentes funerários, estão expostos a um risco não apenas biológico, mas um risco emocional muito grande. E aí pensamos nessa questão toda de atuar no sentido, né, está sendo desenvolvido um projeto, alguns projetos e pensamentos, vieses, né, de atuação nesse sentido. E durante essas discussões a gente fala sobre a importância do cuidado para com o cuidador. Quem que guarda a guarda? A gente está aí diante de a necessidade de uma adaptação de questões
de ordem prática do cotidiano, para além das situações da pandemia, de todas as alterações que traz para a nossa rotina, a gente também tem que lidar com os perrengues do dia a dia que não param de chegar. Né? Eles continuam os mesmos. As questões da pessoalidade, e que são intensificadas, né, através desse momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente incorpora, né, algo que nós percebemos é que a gente incorpora esse lugar do cuidador, que é um lugar onde a gente trabalha cotidianamente, constantemente, com o lugar da potência e também da impotência. Tá? Existe de muitas formas, permeado pelo saber do cuidado, esse lugar da onipotência, e algo com o qual a gente tem que estar atento para trabalhar, porque este é um lugar, enquanto cuidadores, onde nós encaramos a impotência todos os dias. E a gente tem que se ver com a nossa vulnerabilidade. E aí eu queria aqui começar falando sobre o que é um cuidador. Existe uma visão muito romantizada, né, a respeito do que são as profissões de cuidado. Então, quando alguém fala assim, quem é psicólogo aqui, ou que está estudando psicologia, muito certamente já escutou isso, vai continuar escutando. Por que você quer ser psicólogo? Ainda essa semana eu conversava com uma amiga que me falava isso. Me explica por que você quis estudar psicologia. Né? E muitas vezes, quando eu escuto algum aluno, tenho alguns alunos de psicologia, que são meus pacientes, e muitos deles trazem uma questão assim, porque eu amo o ser humano, porque eu amo escutar as pessoas. E à medida em que nós vamos estudando, a gente vê que é muito difícil amar o ser humano, né? E que a gente reproduz essa questão aí do amor como uma crença que é colocada sobre as profissões de cuidado. Porque não dá para amar as pessoas o tempo todo, porque isso é muito difícil. Né? Mas, da mesma maneira, eu vejo que quando acontece com os médicos, né? Alguém fala, nossa, é uma profissão tão linda, que salva vidas, e que vê aquela questão do cuidado de uma forma muito romântica. Nós temos uma tendência a suavizar, a buscar suavizar as relações e a buscar trazer um aspecto romântico, sustentável, tá? Para essas profissões que trazem consigo também o encontro com a angústia. Porque cuidar do outro, como eu disse, nos coloca e nos remete a um lugar da impotência, a um suposto saber, mas também da impotência. Porque apesar dos esforços, em muitos momentos a gente pode não conseguir. Isso é que o Freud chama de furor curandis, a angústia, a ânsia do analista em curar o seu analisando. E que a gente coloca no mundo, em alguns momentos, a angústia de salvar o outro, de curar o outro. Tá? E o quanto nós vamos reproduzindo isso ao longo do tempo, com visões romantizadas acerca da experiência do cuidado. É óbvio que se nós pensarmos, aí eu como estudiosa da teoria winnicottiana, penso na questão mais fundamental, mais basal da importância dos cuidados primários, né? E da necessidade de um ambiente que seja facilitador, que ofereça ao sujeito que está ali em formação os cuidados essenciais básicos. E oferecer cuidados não significa oferecer tudo, mas ensinar também sobre limite e frustração. Tá? Esse é o nosso papel enquanto terapeutas. Quem aqui é psicólogo? Levantem as mãos. Quem é psicólogo? Deixa eu ver. E tem um monte de câmera fechada, mas a Kelly é psicóloga, lá ela é psicóloga, Luana é psicóloga, não sei quem mais, mas talvez aqui vocês falem, né? Então, não sei se tem assistente social aí, fono, TO, enfermagem. A gente traz essa questão toda, né? Um montão de psicólogo. Delícia. Estamos em casa. Essa é a visão romantizada que a gente carrega, né? De que a gente compreende tudo, que a gente sabe tudo, que a gente é boazinha. E às vezes a gente dá
cacetadinha ali, as pessoas falam, você não é psicóloga? Por que que você tá assim? Enfim. Isso diz muito sobre o quanto as pessoas constroem uma ideia de que nós somos tão boazinhas, né? Tão bonzinhos, tão seres humanos tão acima do bem e do mal, de tudo, né? Mas existe, para além dessas questões da construção romântica, existe uma área de saber, né, que é a sociologia das profissões. E existe um teórico que fala sobre essa questão, que é o Talcott Passu. E quando ele fala, né, se de um lado tem uma construção social sobre as questões de cuidado, as profissões do cuidado, do outro lado, existe também, né, sobre um viés mais cientificista, e neste lugar também onipotente, supostamente onipotente, uma construção de um hiato de competências entre o profissional e o leigo. Então, tem um espaço entre o cara que estuda para fazer aquilo e a pessoa que vai receber este cuidado, né? Que o Passu, ele chama de competence gap. Tá? E que faz com que, em muitos momentos, o profissional de saúde tenha uma postura de não envolvimento, de um distanciamento e de hierarquia. Por que isso acontece? Né? Porque se de um lado existe uma construção totalmente romântica em relação ao cuidador, o cara que está ali se debruçando sobre isso, ele vai entrar em contato com o fato de que não, eu não preciso ser essa pessoa tão boazinha. E então eu vou ter que manter essa distância. A gente, enquanto psicólogo, atende na clínica o quê? Você tem que ficar quieto, né? Porque as correntes mais clássicas, mais dogmáticas, e aquela visão que a gente recebe inicialmente na universidade, né, de distanciamento, que traz esse lugar de uma hierarquia, de um distanciamento, uma ausência de manejo, né? E essa é uma crítica que a sociologia das profissões traça em relação entre a visão romantizada e o competence gap, né? O quanto é importante olhar por esse sentido aí para fazer uma atuação mais pautada na ética. Né? Isso apareceu num cenário pós-guerra, que é o que a gente vai viver depois da pandemia também. Quando a gente fala de psicologia e da inscrição, da ascensão da psicologia, é inevitável a gente olhar para a atuação dos psicólogos e para o desenvolvimento da história da psicologia, né, no cenário pós-guerra, em que haviam duas instâncias, a mão que cura, né, que é o cara que está ali na linha de frente, eu sei, eu vou cuidar de você, eu vou curar, eu vou sarar suas feridas, né, que é o healing hand, e dentro desse gap tem uma outra necessidade, nasce uma outra necessidade, que é o caring hand, que é a mão que cuida, né? E o ajuste que nasce entre o curar, como uma imposição do saber, e o cuidar como uma expressão de afeto, uma expressão de própria humanidade. E é esse lugar que a gente está agora, que nós somos convidados, né, a nos colocarmos e nos encontrarmos. A gente tem um conhecimento de algumas questões, né, mas também estamos aprendendo diante disso tudo, e a gente é convidado a exercer essa face do cuidado de uma maneira mais humana, o que inevitavelmente passa pelo cuidado com si mesmo, né? Tem um escritor espanhol setentista que considera o cuidado como uma arte cultivada em direção à integridade e ao respeito ao outro e a si mesmo. E não tem como a gente falar de um cuidado a um terceiro sem que a gente passe necessário, fundamentalmente, o cuidado para consigo mesmo. Né? E para pensar nisso, a gente precisa também pensar em quais são as características do cuidado. Né? Também pautado na sociologia das profissões. O cuidado, ele inspira fundamentalmente um uso prudente de técnicas de intervenção.
na atuação do profissional enquanto cuidador, qualquer que seja a sua área. Tá? Inspira necessariamente um uso prudente de técnicas de intervenção. É utilizar de uma forma integral, a integralidade e a prudência. Tá? Utilizar os nossos conhecimentos de uma maneira prudente para fazer as intervenções. E também, fundamentalmente, não existe cuidado sem comunicação. A comunicação entre o profissional e o paciente precisa ser valorizada. E não existe também cuidado sem a humanização das relações. Né? E necessariamente a humanização só se dá na consolidação da comunicação, de uma comunicação suficiente. Se a gente pensar no momento que nós estamos vivendo aqui, em que temos que descobrir novas maneiras de comunicação, né? E se a gente pensar que esse é um momento traumático, e considerar também que o trauma não necessariamente significa algo de um impacto, de uma proporção gigante, mas o trauma configura necessariamente aquilo que é experimentado e não pode ser dito, trazido em termos de palavra, que o sujeito sustenta de uma forma solitária. O que nós estamos escutando enquanto agentes de cuidado durante essa situação toda é o quanto as pessoas estão falando sobre as angústias impensáveis, né? Aquilo que tem de mais basal que está sendo despertado, o medo do aniquilamento. E o quanto a nossa profissão, que se fundamentalmente o cuidado, as nossas profissões, né? Se o cuidado fundamentalmente só se dá através da comunicação, é fundamental que nós também estejamos ali, cuidados, para poder dar conta disso que está chegando e que está ensinando tanto para a gente. Tá? E aí, pensando nesse aspecto, algo que o Djavan conta, né? Não ter e ter que ter para dar. Porque é algo que a gente está aprendendo, novamente. Por mais que nós tenhamos no nosso arcabouço de experiências clínicas ou de atendimento, onde quer que seja, nós já tenhamos uma certa experiência, a gente está também de novo diante do novo, do desconhecido. E a gente também está sofrendo enquanto cuidadores, enquanto profissionais de saúde, de cuidado, estando na linha. Eu não sei se eu gosto desse tema, linha de frente, né? Porque eu acho que está todo mundo ali na linha de frente. Quando a gente coloca quem são os caras que estão na linha de frente, eu acho que existem muitas maneiras de se estar numa batalha. E nós também estamos nessa batalha. Existem pessoas que estão mais expostas a riscos biológicos, sim, inegavelmente, e existem pessoas que estão também mais expostas, que não estão trabalhando com risco biológico aumentado, mas que estão com um risco emocional muito aumentado também. Porque são muitas coisas acontecendo em concomitância, as situações difíceis lá fora, as angústias pessoais e os problemas, os dilemas da vida. E aí não tem como falar sobre isso sem pensar no mito de Quiron. Né? O mito de Quiron é algo que nós, profissionais da psicologia e dos cuidados, conhecemos bastante. Né? Quiron é o curador ferido. E conta a história que Quiron é o filho de Cronos e Filira. Cronos era o deus do tempo, Filira era uma ninfa apaixonada ali. Mas Cronos ele tinha uma esposa, que era Reia. E para que ele pudesse saciar o seu desejo de possuir Filira, para consumir, para consumar esse amor, ele precisou fugir da ira da esposa dele. E ele fugiu se transformando num cavalo. E foi lá consumar o seu amor intenso. E dessa união nasceu um centauro, metade homem, metade cavalo, que se chamava Quiron. Quando essa criança nasceu, a mãe ficou inconformada de ter dado à luz um cavalo. Isso é impossível, como isso pode acontecer?
e ela pediu aos deuses que a transformassem em uma árvore. E assim aconteceu. Ela foi transformada numa árvore chamada Tília. E Cronos, que a amava muito e a protegeu, concedeu a ela um perfume maravilhoso na época da primavera, né, para protegê-la, inclusive, dos lenhadores. E conta também a lenda que os centauros eram muito violentos, né, mas Quiron era o filho amado de Cronos, então Cronos mudou o seu destino, né, e deu a ele as virtudes do Deus Tempo. Né, a sabedoria, conhecimento da magia, da astronomia e a previsão do futuro. O que configura com isso já um próprio arquétipo do cuidador. Não vou me atrever a falar de arquétipos, porque eu não conheço nada a respeito, mas, né, vamos falar de perfil, então. Vamos trocar. O próprio perfil do cuidador. Naquela época, né, ter esses conhecimentos de astronomia, previsão do futuro. Como Cronos tinha lá a vida dele, e como a mãe dele virou uma árvore, ele precisava de cuidados. Ele foi entregue a Apolo e a Ártemis para ser educado. E recebeu o dom da musicalidade, da sabedoria, da sensibilidade. E foi eleito, assim, o rei dos centauros, tá? Recebendo a missão de educar os jovens acerca das leis divinas. Então, era alguém que tinha uma notoriedade, que propagava o ensino, a beleza, a delicadeza. E Quirón era muito amigo de Hércules. E um dia, Hércules matou a Hidra de Lerna com uma flecha envenenada. E uma dessas flechas, por acidente, acertou a coxa de Quirón, que sabia muitas coisas e que detinha muitos poderes, mas que foi incapaz de curar a si mesmo. E foi aí que ele entrou em contato e reconheceu a sua vulnerabilidade. Cada vez que ele tocava a sua coxa e sentia aquela ferida incurável que doía tanto. Ele cuidava das pessoas a partir do conhecimento da sua dor. Ele podia reconhecer a dor das pessoas, pensando também nas questões da sua própria dor. O que fica assim internalizado, levado como o mito do curador ferido. Aquele que pode reconhecer no outro as suas próprias dores. E, de novo, a gente corre um risco muito grande de cair num aspecto romantizado, e essa não é a intenção, nunca romantizar o cuidado, mas de perceber que, mais para frente eu vou falar sobre isso, para que, fundamentalmente, esse cuidado possa acontecer de uma maneira suficiente e eficaz, necessariamente a pessoa que o está oferecendo precisa dessa base. É o que a gente chama de cuidados ônticos e ontológicos. E quando a gente, necessariamente falando sobre a importância do reconhecimento da vulnerabilidade, a gente vai falar sobre a ética do cuidado, que a gente já sabe, né? O cuidado aparecendo, surgindo como um modo essencial do viver humano. Trago de novo aqui a psicologia do desenvolvimento, e os fundamentos psicanalíticos, né, do quanto a gente só se reconhece, você só sabe que o seu nome é esse porque alguém te chamou por esse nome. Isso é uma expressão de cuidado. Foi necessário que pelo menos 2 pessoas se encontrassem para que você nascesse. Isso também é uma expressão de cuidado. E mesmo que as pessoas que te geraram, né, biologicamente não ofereceram cuidados primários, alguém fez esse papel, alguém ofereceu esse lugar, né? Que é algo tão essencial e com o qual a gente se identifica e pode, então, reproduzir no mundo. Tá? E o cuidado não surge apenas como um modo essencial de viver para a gente, mas como uma forma, uma maneira de aplicar, né, em relação ao planeta, em relação uns para com os outros, com a corporeidade, com a totalidade do ser humano e com a dimensão espiritual.
O que é algo muito importante, né, e que durante muito tempo, nós, inclusive dentro da psicologia, tratamos isso de uma maneira bastante ainda recheada de paradigmas, de porquês. Falar sobre a espiritualidade parece que é uma coisa não possível, né? Porque talvez falte entendimento a respeito disso. Falar sobre a espiritualidade, falar sobre compreensões pessoais, dogmas pessoais. Né? Mas a espiritualidade, como bem diz o Winnicott também, é uma das facetas da expressão do ser. Não necessariamente está ligada a um culto religioso, a alguma divindade, mas a expressão do si mesmo com a sua própria essência, que conecta o ser, né, com algo que está no nível do não tangível, mas que lhe oferece algum sentido interno. Né? E aí existe uma questão também da gente olhar para o cuidado como uma base da trajetória histórica, filosófica e cultural humana. Mas, basicamente, quando a gente fala de ética do cuidado, a gente vai pensar uma base aristotélica. Aristóteles trazia isso, né, como fazendo um tripé entre a ética junto com a lógica e a física, né, juntamente aí, depois aí o Immanuel Kant, que também trazia esse viés mais pautado na racionalidade, no sentido, a ética como algo direcionado para a racionalidade, para a atuação, a ação. Tá? E em muitos momentos, a ética também esteve pautada numa questão que centrava nos assuntos religiosos e que diferencia e categoriza o bem e o mal, né, e que faz parte de uma cultura global das religiões, que diz aquilo que é aceitável ou não, aquilo que é bom ou não. Então, quando a gente fala de ética, a gente está na ética no sentido aristotélico ou iluminista, a gente está falando também sobre uma orientação para o bem e do mal, muito dicotômico, né? Às vezes, bem e mal, sim e não, pode, não pode, bonito e feio. Quando, na verdade, quando a gente traz isso para o aspecto da compreensão da ética do cuidado dentro do saber psi, a gente vai falar sobre outras expressões, né? Mas que fundamentalmente servem para direcionar a gente também sobre esse pode e não pode, no seguinte sentido: será que eu posso oferecer algo a alguém do ponto de vista do não possuir, do não dispor daquilo, né? E como eu me percebo nesse lugar? Na psicologia, alguns teóricos também falam sobre a importância da ética do cuidado. Então, o Loparic tem um texto muito bom. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês a bibliografia que eu utilizei aqui, caso vocês queiram aprofundar suas pesquisas, seus estudos também. O Loparic tem um texto muito bom em que ele fala sobre a ética do cuidado do ponto de vista winnicottiano. E aí ele aborda uma colocação de Gilligan, que trata a ética do cuidado no saber psi como fundamentalmente o cuidado de si, mas também o cuidado do outro. Inicialmente o cuidado de si, para depois o cuidado do outro. Se lá no fundamento da ética do cuidado, isso tudo está pautado numa questão do bem e do mal, do pode e não pode, agora a gente fala de um reconhecimento do si mesmo como algo fundamental para que depois isso possa ser posto no mundo. Né? Antes tinha uma visão mais voltada ao externo. E na ética do cuidado, a partir do ponto de vista psi, isso tem a ver com a fundamentação de um cuidado inicial básico de si para oferecer para o outro. Penso que isso tem muito a ver também com o conceito de mãe suficientemente boa, que é aquela que pode oferecer ao seu bebê desde que ela esteja de uma maneira suficiente, recebendo cuidados suficientemente bons, num ambiente que a cuida fundamentalmente.
né? E também mantém essa questão da ética, essa abordagem de Gilligan, mantém também a ética condicionada com a atuação, no que diz respeito a como a gente deve agir. Fundamentalmente, uma atuação pautada em um saber cauteloso consigo mesmo, né? Ainda nesse cuidado, a gente organiza as leis teórico-práticas que estão ligadas a cuidar dos aspectos naturais, mas também as leis morais práticas, que está pautada na nossa relação com o outro, né, fundamentalmente. E aí que entra a importância dos cuidados no sentido ontológico e no sentido ôntico. Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Me sinalizem sim ou não, por favor. O quanto, para que a gente esteja ali atuando como um cuidador suficiente, a gente possa também ter esse cuidado mais basal e mais fundamental, né? Como cuidadores, como pessoas que estão cuidadas. Né? O Gilligan, ele fala sobre essa questão da ética no saber psicológico, na atuação psicológica, como uma aplicação de fundamentos para as relações humanas que não são violentas, né? Ou para a resolução não violenta de conflitos. Olha só que legal. Né? Voltamos para a questão da pandemia, da atuação do cuidado, do cuidador, né? Diante de um contexto crítico, de um contexto de uma crise, que abarca contextos sociais, que abarca contextos sanitários, políticos, né? E o quanto o exercício do cuidado, fundamentalmente, está ligado diretamente. Né? Ai, peraí, tem alguém me ligando. Não é momento. O quanto fundamentalmente isso está ligado a atuarmos como reguladores sociais, cuidadores enquanto reguladores sociais, né? No sentido de favorecer relações humanas não violentas e também a resolução não violenta dos conflitos. Como que a gente faz isso? Um cenário em que as pessoas estão aí se debatendo, em que neste momento tantas coisas surgem de uma forma tão intensa. Para nós que somos profissionais de cuidado e muitos profissionais liberais, né? Acredito que, não sei se posso estar sendo generalista, mas talvez, vendo aqui a maioria dos colegas presentes como psicólogos, talvez se assemelhem à minha própria praxis. Né? A clínica é a minha exclusiva fonte de renda. E aí, de repente, a gente está diante de uma situação em que tudo isso se transforma. E a gente sempre sabe que está diante do novo, né? Do novo, do desconhecido, mas de alguma maneira a gente busca formas de manter o controle diante disso, né? Mas aí, de repente, vem uma pandemia e tira a gente desse lugar. E nos força a pensar em como que a gente vai atuar nesse sentido agora, reconhecendo o que é o cuidado, o lugar do cuidador, pensar em favorecer um desenvolvimento humano não violento e uma resolução de conflitos de uma forma não violenta. Né? Olhando para as nossas próprias questões, no que diz respeito às pulsões de violência, às pulsões de morte, e também sobre as nossas angústias, né? Basicamente. E aí, se falando disso, a gente vai também trazer, não do meu ponto de vista, claro, pensando na abordagem psicanalítica, né, que tanto fundamenta aí tantas questões também do saber e da compreensão deste momento, não tem como falar sobre esse momento de crise e a nossa atuação sem pensar num dos textos mais maravilhosos de Freud, que é o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, na sociedade, dependendo da tradução. Né? E esse é um texto que fala sobre a busca da felicidade e o quanto as pessoas vão buscando
essa satisfação o tempo todo, né? E nesse texto, o Freud elenca 3 fatores. Ele fala sobre uma questão do quanto nós estamos o tempo todo buscando satisfazer as nossas pulsões, os nossos ideais, né? Inaugura também a questão mais aprofundada dos conceitos pulsionais, mas ele fala sobre o quanto nós estamos buscando, de uma forma muito primitiva, satisfazer aquilo que nos torna humanos, né? Dar conta da falta, aquilo que o Sartre depois vai chamar de aquele buraco existencial, né? Que é a falta de algo, a falta do si mesmo. E o quanto ao longo da vida nós vamos buscando experiências que possam nos dar satisfação, aquilo que chamamos de felicidade. Mas enquanto a gente está buscando esse construto de felicidade, a gente está também, inevitavelmente, lidando com as questões do sofrimento. E aí ele conta sobre as 3 grandes fontes de sofrimento humano. Né? A saber, primeiro, o grande mal, né, que afeta, causa sofrimento. O terceiro, né, maior, são os males que afetam o corpo. Então, a doença, a fome, a iminência da morte. Até porque nós não temos uma inscrição psíquica acerca da morte, tudo isso é construído. Eu, pelo menos, nunca morri para saber o que vem depois, e também nunca conheci alguém que tenha morrido e voltado para contar exatamente como é, né? Então, a gente não tem essa inscrição. A gente cresce e tem inscrição de tudo. Da vida, das cores, da comida, das experiências, mas da morte a gente não tem. E essa é uma das nossas angústias mais primitivas, né? E aí o Freud fala que a terceira maior fonte de sofrimento são os males que afetam o corpo, inclusive a angústia de perder a corporeidade. A segunda maior fonte de sofrimento são os males que afetam o ambiente, a guerra, a peste, as crises políticas, a ausência de dinheiro. E, por fim, a maior fonte de sofrimento humano, fundamentalmente, é a experiência com outro ser humano. Né? Não tem como você viver diante de um outro, na alteridade, e viver isso de uma forma plena e satisfatória. O que acontece num processo como esse, que inclui tantas crises ao mesmo tempo? A gente está muito ferrado, porque são os 3 aspectos de sofrimento acontecendo ao mesmo tempo. É muito forninho para segurar, né? Muita demanda para dar conta. E aí, como que fica a gente, enquanto cuidador, nesse processo de olhar para o outro e favorecê-lo enquanto sujeito e validar o sofrimento dessa pessoa que chega e que não necessariamente chega em um setting terapêutico, que não necessariamente chega em um lugar de atendimento clínico, né? Há algumas semanas eu fui convidada a trabalhar num grande hospital aqui da Zona Leste e fiquei muito tentada. Né? Eu tenho uma grande amiga que também está trabalhando nesse hospital, né? Como psicóloga na enfermaria de Covid, urgência e emergência. E conversar com ela foi muito fundamental, né, para pensar nisso. Era algo que eu conseguiria plenamente adequar com as minhas funções da clínica e assumir isso. E aí me peguei pensando na questão da ética do cuidado. Né? Seria uma experiência fundamental, maravilhosa, trabalhar no hospital, poder ver isso de frente. Né? Mas também fiquei pensando nessa questão da ética do cuidado. Como que a gente vai lá no hospital, as pessoas estão chegando, estão fazendo seus rituais de despedida desta vida de uma forma totalmente diferente, né? Não existem mais rituais como se fazia antes da pandemia. Não existe, muitas vezes, a possibilidade do tempo de viver a experiência do dizer adeus. São questões muito novas, muito intensas e profundamente problemáticas. Principalmente para quem está ali lidando com isso.
Conversar com essa colega, para mim, fez muita diferença, porque fiquei pensando que no hospital a gente está necessariamente lidando com a pessoa doente, né? A gente está lá, a mão que cura, mas a gente também está lidando com os nossos pares, né? Com os nossos iguais, com os outros profissionais da equipe, com os auxiliares de limpeza, e aí a gente incorpora esse lugar da mão que cuida. E mais do que isso, no dia a dia, fundamentalmente, quando alguém sabe da nossa profissão, qualquer que seja ela, mas que exprima o cuidado, fundamentalmente as pessoas chegam para a gente olhando desse lugar do suposto saber. Acho que nós somos detentores de algum saber e buscam respostas, né? Respostas das quais a gente não pode dar ainda, né? Porque elas estão sendo construídas. E eu não sei se a gente vai poder chegar ao ponto de oferecê-las, né, de fato. Pensar nisso tudo traz um aspecto muito angustiante para todos nós. Este cuidado não se dá exclusivamente no âmbito dos atendimentos clínicos, terapêuticos ou hospitalares, mas quando a gente está fazendo coisas no nosso dia a dia, né, nos deslocamentos do cotidiano, no acolhimento das pessoas que convivem conosco, em casa, ou nas relações de trabalho, ou na nossa nova maneira que nós estamos encontrando para nos comunicarmos, né? E descobrir essa manutenção de vínculo, de conexão. A gente também ocupa esse lugar, né? Do oferecer este cuidado, do oferecer este olhar. E eu não sei vocês, mas eu fico pilhada. Assim, em muitos momentos, eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Como eu posso oferecer isso para as pessoas? Como eu posso oferecer algo consistente para as pessoas? Né? E me percebo profundamente cansada, exausta, depois de um dia de atendimento. E aí tenho que me apegar novamente a uma lembrança da ética do cuidado, e também me apegar a lembranças e a questões mais basais e mais fundamentais do nosso exercício, que diz respeito fundamentalmente às características de resiliência e do autocuidado. Tá? Quando a gente está vivendo uma situação como essa, a gente vai falar sobre uma repercussão a nível global do funcionamento do corpo e do psiquismo. Assim, existem alguns lugares que ainda atuam nessa dicotomia de corpo e alma. A gente, mais do que nunca, está num momento em que isso vai ser quebrado, né? Porque a gente está mais do que nunca sendo influenciado pelo o quanto os estados emocionais geram, repercutem, né, de uma forma tão intensa sobre o bem-estar físico, e vice-versa, ao contrário, também se faz verdade. Né? Se antes a gente estava nesse lugar que ainda era dicotômico, dessa separação, né, este lugar da pandemia vem para mostrar isso para a gente, que não existe, nós somos de fato apenas, né, uma extensão um do outro, trabalhando ali em conjunto, né? E aí a gente pensa, sim, são reflexões muito... Rubio, eu me sinto acolhida agora. Hoje pela manhã eu estava na terapia, eu tive consulta com a terapeuta, depois tive consulta com o médico, eu estava falando sobre isso. Às vezes eu me sinto uma fraude, porque existem pacientes que perguntam, né, de muitas questões muito filosóficas e profundas, e eu falo, puxa vida, eu vou terminar o atendimento, eu vou chorar um pouco. E descubro que isso é fundamental, né? Terminar o atendimento e chorar. Eu digo que desde o dia 12 de março, quando eu fechei o consultório, eu choro todo dia, e choro todo dia mesmo.
E isso foi o que me ajudou a não precisar tomar antipsicóticos, eu costumo brincar com isso. Porque é um exercício de poder dar vazão, tá? De extravasar. Mas tem uma aprendizagem, né? Eu atendo muitos psicólogos, eu atendo muitos estudantes de psicologia e tenho minhas relações, né, basicamente, se pautam em pessoas, não basicamente, mas eu tenho muito amigo psicólogo, acho que vocês também, psiquiatras, enfim. E a gente troca muito isso, a gente troca muita ideia, e a gente fala também sobre esse lugar de falar assim, puxa vida, será que tá tudo bem a gente dar vazão a isso e a gente não saber o que responder para o paciente? E se antes a gente estava no lugar de, então eu vou ler tal artigo, eu vou pesquisar tal coisa, agora a gente está no lugar de falar, eu não sei. Tudo bem que a gente não sabe, mas vamos construir isso e vamos falar para o paciente, cara, não tem resposta. Não dá para ir buscar num artigo. A gente vai construir isso. Como é lidar com essa angústia de construção? E aí, falando sobre esse processo, do quanto nós também somos afetados, a gente fala sobre essa quebra dessa visão dicotômica. O ano passado eu estive durante um ano inteiro fazendo uma disciplina muito maravilhosa com o professor Esdras Vasconcelos, no Instituto de Psicologia lá da USP, e ele é PhD e fala sobre as relações endócrinas com o psiquismo. Então, tinha uma disciplina que falava sobre estresse, coping e resiliência, que tem um material muito maravilhoso também, que eu posso compartilhar com vocês. Eu posso mandar para a Fê, eu posso mandar para vocês, ela compartilha com vocês depois aqui, sobre luto, material sobre luto, se vocês precisarem. Tá bom, Rúbia, continua. Material sobre luto, material sobre estresse, coping, eu acho que é importante, muito, muito importante, mais do que nunca a gente saber isso. Porque numa situação como essa, que nós estamos vivendo, novamente, por mais que existam aí questões que estejam no nível daquilo que a gente já conhece, né? Comportamento ansioso, uma alteração dos humores e afetos, a gente também não sabe como manejar tudo isso, né? Porque é um cenário novo, muito novo. E o quanto a gente se coloca e se cobra e não se lembra muitas vezes que em uma situação estressante como essa que estamos vivendo, e talvez a gente nem saiba, né? Eu aprendi isso ano passado. Uma situação estressante, o estresse como uma expressão comum e natural de resposta, inclusive de proteção do que o nosso corpo emite, né, para manutenção da espécie, para proteção, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a liberação de pelo menos 84 substâncias durante uma situação estressante. Cortisol, grelina, são muitos nomes que eu não vou lembrar agora. Mas a gente tem pelo menos 84 substâncias que funcionam no nosso corpo e que ficam ali acumuladas como detritos e que alteram o funcionamento neuropsicoendocrinológico e que fazem com que nós estejamos ali mais fatigados, mais cansados, mais ansiosos, principalmente porque, para além de lidar com as nossas demandas pessoais e com tudo aquilo que a gente já lidava no consultório, a gente está lidando também com um não saber, com o lugar da impotência. A impotência de não ter uma resposta coesa, de não poder encontrar num artigo científico algo que dê para a gente não só a resolução disso pessoalmente, mas que possa também levar ao paciente. Tá? A gente está num lugar mais do que nunca
em que se lá atrás essa questão da construção do cuidar estava pautada num lugar romantizado, e se depois vem para um lugar de distanciamento, do gap, a gente mais do que nunca está nesse lugar do reconhecimento da vulnerabilidade. Da nossa vulnerabilidade diante do paciente, né? E de uma compreensão do quanto é importante podemos assumir isso como uma ferramenta de trabalho, mas mais do que isso, cuidar dessa vulnerabilidade para que nós possamos continuar trabalhando. Né? E como que a gente cuida disso? Desenvolvendo competências de resiliência. E aí, a gente, enquanto psicólogo, eu me incluo nisso também, já me incluí, a gente gosta muito de falar coisinhas bonitinhas, né? As pessoas lerem. E aí a gente fala, né? Alguém teve uma ideia, sei lá, há quanto tempo atrás, de dizer que a resiliência é passar por uma situação traumática e voltar para a forma anterior, e não tem nada a ver, né? Nada a ver absolutamente. É claro que, né, vocês já devem ter lido, visto alguma coisa nesse sentido, é uma questão da física, que se aplica de uma maneira X ao construto psicológico e que diz da capacidade de voltar à mesma forma, e não. Tá? Tem um material boníssimo do Dr. Esdras, que fala sobre, é um texto de Lutárs, um dos autores, que fala sobre pesquisas que foram feitas lá no final da década de 60 e até a década de 1980. Então, eles avaliaram 2 grupos de crianças, né? Eram duas levas de pesquisadores que acompanharam crianças que estavam em situação de vulnerabilidade durante todo o seu processo de desenvolvimento, desde o nascimento até o início da fase adulta, para avaliar a capacidade de respondência da resiliência, desenvolvimento e respondência da resiliência. Né? E aí fizeram, né, essas avaliações, identificaram que uma vez que a gente passa por uma situação, a gente nunca volta à forma comum, gente. Isso é impossível. A gente não volta. Ficou uma marquinha ali, você saiu desse lugar. Mas, diferentemente dessa construção, esses autores falam que a resiliência ela se apresenta como um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em um contexto de grande adversidade. E para que aconteça esse processo da resiliência, existe necessidade de haver 3 elementos essenciais durante a experiência. Tá? Primeiro, para que uma pessoa passe por uma situação e se torne resiliente, tem que ter uma noção de adversidade, né, de trauma, ou de risco ou de ameaça ao desenvolvimento. Então, a gente só se torna resiliente no perrengue. Né? Tem que ter uma treta para a gente ser resiliente, não tem jeito. Então, sem isso a gente não cresce. Vai ter que ser assim. Né? E aí tem uma questão do quanto essa pessoa que está passando por essa treta, que pode ser interna ou externa, vai trazer também uma adaptação positiva ou a superação da adversidade. A adaptação positiva é o que a gente está trabalhando para fazer nesse tempo maluco de pandemia. Ô, Fê, minha bateria vai acabar. E eu esqueci meu carregador lá embaixo, na minha bolsa. Pode pegar, por favor? Claro. A Fê, meu ego auxiliar hoje. Adaptação positiva no sentido de nós, enquanto profissionais, novamente, estamos já trabalhando bastante tempo com essas demandas todas do sofrimento humano. A gente escolheu trabalhar com demanda de sofrimento humano. Quando você escolhe cuidar, você sabe que você vai lidar com o sofrer, inevitavelmente. Mas vai lidar também com a questão da possibilidade de novos significados. É o que a gente trabalha na terapia do luto, tá? A possibilidade de aplicação de novos significados. De novo, diferente da teoria da Kübler-Ross, quando a gente trabalha com a teoria do apego, a gente fala sobre a possibilidade de um estabelecimento saudável de vínculo
E é o que nós fazemos na nossa prática diária. Né? Obrigada. Não é o negócio de não é do celular. Pausa, gente. Questões técnicas. Não vou cair. Agora meu TDA vai gritar, eu não sei onde eu parei. Alguém me lembra? Onde que eu tava? O que eu tava falando? Não sei que eu tava lá embaixo. Você tava em resiliência, a última parte que eu lembro. Do terreno, a parte que eu perdi. Não era isso. Sim, estava falando sobre a resiliência, eu lembrei aqui. Vou voltar para a questão do trauma, tá? Quando a gente fala, né, sobre o desenvolver recursos de resiliência, a gente precisa ter, luta na teoria do apego. Já expliquei essa parte da resiliência. Obrigada, Úrsula. Na teoria do apego, a gente fala sobre a possibilidade de entregar novos significados à experiência da perda. Né? A gente não supera, eu não volto para a forma. Por isso que a gente não pode falar que a resiliência é voltar para a forma original, porque a gente nunca volta, está inscrito, você saiu daquele lugar, não vai voltar. Né? Mas aplicar novas possibilidades, né? O Robert Niemeyer fala bastante sobre isso, né? A experiência de aplicação de novo significado, construção de significado diante da perda. Nós, enquanto profissionais, estamos, inclusive, também vivendo um processo de perda, de muitas perdas. Eu não sei como tem sido para vocês, se vocês estão atendendo e trabalhando, mas eu levei muito tempo para poder me adaptar a questão dos atendimentos online. É absolutamente cansativo, né? E me sinto muito tranquila quando escuto, por exemplo, pessoas que estão aí há muito mais tempo, pessoas que trabalham com crianças. Como que a gente faz para atender criança? Eu não atendo criança, mas como que é difícil fazer esse atendimento, né? Trazer um novo conceito de construção, de possibilidade de atuação. Né? É por isso que não dá para dizer que a gente volta para a forma original. Não tem como a gente voltar, né? Principalmente agora a gente está lidando com isso. Mas a gente tem possibilidade de lidar de uma maneira positiva com o que está acontecendo. E esses mesmos teóricos falam que fizeram essa pesquisa acerca da resiliência, eles falam sobre isso, sobre o quanto tem uma questão de influência ambiental, mas, para além da questão da influência ambiental, uma tendência natural, né, pessoal do sujeito em poder desenvolver uma adaptação positiva e resiliente. E aí, tem um cara que eu gosto muito, que talvez vocês conheçam, que é o Boris Cyrulnik, que é um escritor francês, um psicólogo francês, que ele estuda e fala muito sobre a resiliência. Existem 2 livros maravilhosos dele que falam sobre isso. O primeiro é Falar de Amor à Beira do Abismo, e o segundo é Autobiografia de um Espantalho. São livros maravilhosos, que trazem conceitos técnicos, mas que são também maravilhosos, né, Alessandra? Mas que são também de fácil leitura para quem não tem uma formação específica no saber psi. E o Boris, ele fala sobre essa questão da construção, né? Quanto às experiências que nós temos ao longo da vida, que se tornam experiências traumáticas, e o trauma, novamente, não necessariamente está ligado a uma experiência grave, uma situação grave, mas está ligado a algo que é vivido na experiência subjetiva e que não pode ser transformado numa palavra e que repercute no sujeito de acordo com a sua individualidade, né? E o Boris fala sobre a importância da manutenção dos tutores de resiliência, né?
E eu queria dizer para vocês que hoje, cada um de vocês que está aqui se torna tutor de resiliência da psicóloga que está falando, tá? Porque isso também é muito estressante, de poder escutar, né? Quando a gente faz terapia, a gente vai lá para escutar o que a gente está dizendo, e quando a gente conta sobre coisas tão profundas, né, a gente também está escutando. Oi, pessoal, a Ju tá entrando de novo, né? Pronto, voltei. Caiu, não tomei travada na cara feia? Que bom. Quando a gente fala, né, a gente conta algo na terapia, a gente está contando basicamente para si mesmo. E também falar sobre isso aqui é retomar essa possibilidade. E saber que tem alguém ali que está escutando e que está validando isso, eu estou compartilhando, tem, de acordo com o construto do Cyrulnik, um fortíssimo poder terapêutico, que é chamado de tutor de resiliência. Tá? O que deve necessariamente ser a base da nossa atuação num cenário como esse. Tá? Mas será que os tutores de resiliência são apenas as pessoas que estão ali? Não. Né? A psicoterapia, os hobbies pessoais, a música, a escrita terapêutica, né? Servem como tutores. Existem alguns perfis, né? Não sei como que tá aí para vocês, todas essas... Depois eu queria que vocês compartilhassem aqui, temos mais 15 minutinhos. Como estão as experiências do dia a dia, do cansaço, das autoexigências, porque a gente também se coloca, né, uma autoexigência, meu Deus, e eu tenho que dar conta e ser o suficiente para as pessoas que estão chegando, e para mim mesmo também, né? Mas quais são os tutores de resiliência que vocês têm encontrado? Eu sigo algumas páginas no Instagram de algumas mulheres que falam, principalmente a Ana Holanda, que fala sobre a escrita afetuosa. Durante algum tempo eu trabalhei no Hospital das Clínicas, onde nós atuávamos e agíamos, né? E nunca imaginei que isso fosse ser utilizado agora por mim mesma. Nós utilizávamos as narrativas, a construção de narrativa através da escrita terapêutica como um tutor de resiliência, de enfrentamento da situação do trauma. Né? Ela é maravilhosa, Fê, maravilhosa. Tem a Cris Lisboa também, que é do Rio Grande do Sul, que também dá aulas de escrita Go Writers, e que traz, né, a escrita como um fator protetivo do psiquismo. A gente que está tão acostumado a escrever o quê? Prontuário, relatório, fichamento, né? De repente pensar numa possibilidade de ter mais uma atividade, né, pode surgir como algo cansativo, mas na verdade este é o lugar, um dos possíveis lugares, como uma expressão de cuidado, do autocuidado, né?
Além do mais, essa é uma expressão de construção de resiliência, considerando um processo, uma construção, uma validação dinâmica entre os nossos mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais. Pensando lá de novo nas colocações freudianas, no mal-estar na cultura, está tudo pegando fogo. As 3 maiores fontes de sofrimento humano estão convergindo e acontecendo ao mesmo tempo. Então, são aspectos aos quais a gente precisa, com carinho, com paciência sobre si mesmo, enquanto cuidadores, e é um olhar que a gente muitas vezes não se coloca, porque a gente acredita, não, as pessoas me procuram, as pessoas confiam no meu trabalho, e eu tenho que dar conta, e não nos damos conta, muitas vezes, do quanto existem fatores emocionais, cognitivos, os fatores externos que influenciam o nosso bem-estar, a gente está, novamente, tendo que se adequar a essas demandas. Muitas pessoas tiveram que mudar a sua rotina de trabalho de uma maneira intensa, e acho que todo mundo, teve que mudar isso de uma maneira tão intensa e tão abrupta. E a gente desconsidera muitas vezes que existe uma necessidade de um tempo de adaptação, a adaptação cognitiva. Enquanto a gente está se adaptando cognitivamente, tem toda uma série de outros fatores que estão acontecendo no nosso corpo, Então, tem processos endocrinológicos, tem processos neuronais que estão acontecendo, e tudo isso tem uma influência sobre o nosso humor, nosso afeto, sobre a maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as pessoas que estão lá fora, de quem nós estamos cuidando. É óbvio que, em se tratando de tudo isso, não são todas as pessoas que estão nesse lugar do cuidado que podem ter, de repente, o luxo de parar para produzir, fazer ou participar, ou pensar numa oficina de escrita criativa, ou de ter um tempo do dolce far niente, do ócio fundamental, o ócio necessário. Não gosto de pensar em ócio criativo, mas o ócio necessário do descanso. E é nesse sentido que se faz presente e necessária a nossa atuação. Existem pessoas que estão lá nos hospitais, nos serviços de atendimento, e que necessitam urgentemente de um lugar nisso tudo, de uma validação do seu sofrimento, que se dá exclusivamente através da palavra. E aí nós estamos aqui como esses sujeitos que acolhem a palavra e que dão lugar e forma a essa experiência através da nossa escuta, que só pode existir se pudermos escutarmos a nós mesmos. Na parede do meu consultório tem um quadro que eu fiz quando eu vim trabalhar aqui na Harmony, e que eu levei ele para lá e vou escrever no corpo, em alguma parte do corpo eu vou escrever ainda, que diz assim, que escutar o outro é fazê-lo existir. Mas para que a gente possa escutar, a gente precisa compreender da linguagem, E a gente só compreende da linguagem quando a gente é capaz de falar. Para que nós possamos estarmos ali como agentes transformadores desse processo de cuidado, como agentes participantes desse processo de cuidado, é importante que a gente compreenda o que é que está acontecendo no nosso corpo, no nosso psiquismo, as influências que todas essas situações lá fora exercem sobre cada um de nós de maneira singular e coletiva, e também possamos falar sobre isso, dar vazão a isso, reconhecer a vulnerabilidade. E aí eu gosto de falar da Brené Brown, quando eu falo sobre vulnerabilidade. Talvez vocês conheçam, tem um TED dela, tem um especial, inclusive na Netflix, falando sobre o poder da vulnerabilidade, que eu achei que era muito autoajuda. Eu sou uma... tem alguém me ligando, peraí. Eu detesto
contesta a autoajuda, e eles não têm nada de autoajuda, pelo contrário, é uma tese, né? Ela é assistente social, ela fez uma tese falando sobre a vulnerabilidade, e que é muito útil, né, neste momento, inclusive. Reconhecer essa vulnerabilidade faz com que a gente possa, inclusive, oferecer escuta e lugar para quem está lá fora. Existem muitas frentes de atendimento para essa população, né, para as pessoas que estão atuando nos hospitais de campanha. E quando a gente fala de quem está lá fora, quando a gente pensa nessas pessoas que nós chamamos comumente de linha de frente, a gente pensa em quem está ali, né, médico, enfermeiro, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que estão dentro desses centros de recuperação e que são as pessoas que estão nesse lugar do gap de conhecimento. O cara que faz a segurança, a moça que está fazendo a faxina, né, que está fazendo a limpeza do hospital, as recepcionistas, as pessoas que trabalham ali no serviço de nutrição e dietética, o quanto essas pessoas também estão inundadas de sofrimento e muitas vezes também inundadas por uma imagem de aniquilamento. Eu não sei se elas são reconhecidas, né? Talvez um reconhecimento que em muitos momentos nós, enquanto profissionais psi, também já pudemos experimentar. Eu não sei se em algum momento antes a nossa profissão se fez tão fundamental, né? Mais do que nunca, as pessoas estão se dando conta do quanto essa escuta traz à existência, né? E mais do que nunca, a gente também se dá conta do quanto esses cuidados básicos e fundamentais conosco, para sermos tutores de resiliência um dos outros, na medida do que é possível, né, no investimento de autocuidado. E o autocuidado inclui, né, fundamentalmente, também as experiências espirituais. E o que a gente entende por experiência espiritual? Não necessariamente uma experiência do dogma, né? É um rito religioso, mas uma experiência de conexão, da conexão consigo mesmo, que também acontece no processo terapêutico. Na psicoterapia também é um processo espiritual, porque a gente entra numa conexão com aquilo que diz respeito a gente, né? Dani, muito obrigada a você, querida. Que bom que você veio. E eu acho que é isso. Já falei demais, 1h30 falando aqui. Eu estaria ouvindo mais. E vocês, pessoal? Eu quero saber se alguém tem alguma colocação ou pergunta. Eu tenho muitos colegas aqui, que eu estou muito feliz de ver. Tem paciente, tem mãe de paciente. Que delícia. A Dani, que acho que, não sei se ela já saiu, ela tinha colocado que ela pensa, né, que reconhecer essa nossa fragilidade, a nossa impotência diante desses desafios é, inclusive, libertador. Uhum. E nos permite essa troca contínua, né? Nesse local também de aprendizado, e dá conforto. Porque o nosso ofício, fundamentalmente, é um ofício solitário. Agora eu vou falar para o público psi, que eu acho que é o que mais tem aqui. O nosso ofício é um ofício solitário. A gente trabalha, a gente compartilha muitas coisas com os colegas, mas basicamente a gente tem uma atuação solitária na clínica, né? E a gente incorpora muitas vezes esse lugar da solidão. Nós vamos fazer ali supervisão, de fazer formações, enfim, mas é um lugar da solidão. Os livros do Cyrulnik, Falar de Amor à Beira do Abismo, deixa eu ver, acho que eu estou com eles aqui, e Autobiografia de um Espantalho. Sim. Falar de Amor à Beira do Abismo. Esse livro é maravilhoso, esse foi o primeiro livro do Cyrulnik que eu li, foi uma paciente que me deu, inclusive, e esse aqui é a Autobiografia de um Espantalho. Esse livro aqui tem muitas coisas que falam, inclusive, sobre muito do que eu trouxe aqui é pautado nessa bibliografia do Cyrulnik.
porque fala da importância, do quanto é imprescindível essa questão do cuidado do terapeuta, né? Do autocuidado, da experiência espiritual, da experiência... O Kelly, obrigada. Dessas experiências todas do autocuidado como uma maneira de poder, assim, cuidar do outro. Eu acho que não tem mais uma expressão mais bonita disso do que senão a própria dinâmica winnicottiana, né? A mãe só pode cuidar do seu bebê quando ela é suficientemente cuidada. Ela só pode ser uma mãe suficientemente boa quando ela tem um cuidado suficiente, né? Tem alguém cuidando do ambiente para que ela cuide desse bebezinho que chegou. Eu acho que essas reuniões e essas colocações, esses webinários, essas lives que a Fê está fazendo desde o comecinho da pandemia, basicamente são tutores de resiliência. Não sei se alguém já sabia desse termo, mas basicamente é um tutor de resiliência, porque tem gente muito boa que vem fazer trabalho aqui, e é o que faz um fortalecimento e sustenta a nossa prática, a nossa troca, né? Uma vez que você vai, escuta e participa, isso faz com que você também tenha uma integração de ego, né? Isso é muito bom. Ju, e você que está aqui com a gente já há alguns aninhos aí, bons aninhos, né? A Ju já participou também de outras campanhas, né? Como Setembro Amarelo, Janeiro Branco, e a gente tem muito como um valor oferecer esses momentos para a sociedade, né? Não é que a gente sabe tudo, é como a gente falou, nós estamos sempre aprendendo, trocando, e é justamente essa troca, né, por essa partilha, que cada um traz o que sabe, né, é o que vai formando o nosso DNA, né, vai fortalecendo também a nossa integração de ego, como a Ju disse, né, e vai ajudando a gente também como pessoa e profissional. Então, para mim é uma missão, né? Aprender com os meus colegas. Realmente, o trabalho é muito solitário, mas aqui na Harmony a gente, por ter essa troca, mais o trabalho em si com o paciente é solitário, mas o ambiente faz a gente trocar e aprender muito, né? Além também de ser bastante harmonioso e a gente conseguir ter bastante interação e, enfim. Eu fico sempre muito, muito feliz e contente. Esse trabalho dos webinários especiais de quarentena está sendo, assim, fortalecedor para mim, né? E ter vocês aqui toda sexta-feira, tem pessoas que estão vindo sempre, né? Pessoas que estão compartilhando depois os links do nosso canal do YouTube. Então, está fazendo essa comunidade crescer. Eu convido a todos a estarem com a gente nos próximos. A gente vai continuar fazendo. Queria dar um recado que vocês vão receber um e-mail onde vocês podem colocar sugestões também para temas. A próxima semana a gente vai ter um muito especial. Vai ser com o Bruno Matos, um psicólogo queridíssimo, amiguíssimo da gente. E ele vai falar sobre os impactos do isolamento da pandemia para a população LGBT. Maravilhoso. Que é a especialidade dele, né? E tem muitas pessoas em sofrimento, porque elas muitas vezes são impedidas de ser quem elas são, porque estão dentro de casa, geralmente com familiares que não as aceitam, muitas vezes impedidos de repente, até gesticular, dependendo do gesto que esse homem faz, corrige essa postura, que isso não é coisa de homem, né? Enfim, o Bruno vai trazer toda essa reflexão e esse acolhimento, e muito aprendizado também para nós, que precisamos também colocar, aprender, né, a ajudar essas pessoas que também estão vulneráveis, como todos, né? Todos Sim, exatamente. É muito necessário a falar sobre isso. Acho que são questões necessárias de se falar o tempo todo.
É verdade. Eu agradeço demais também a vocês. Eu estou vendo aqui que o pessoal está agradecendo. Eu também agradeço muito. Agradeço o pessoal que está no YouTube, porque é sempre muito bom poder compartilhar com vocês. E se vocês puderem depois compartilharem com outras pessoas que precisam ouvir o que a Ju trouxe, eu agradeço. Eu vou parar a gravação para que a gente possa, então, conversando aqui na sala, tá bom? Uhum.